CPI pode realizar condução coercitiva de testemunhas? Pode, sem problema nenhum. A testemunha recebe um ofício da CPI, ela está sendo intimada para prestar um depoimento, declarações perante a CPI na qualidade de testemunha. E aí? Ela tem opção? Não. Testemunha não tem opção. Testemunha tem que comparecer na data e horário marcado. E se não comparecer, Rodrigo, a polícia vai atrás, pega essa pessoa e leva numa boa, né? Vai passear de carro de polícia. Poder de condução coercitiva, tá? Não queira passear, vá com o seu carro mesmo e fique numa boa lá. Limitações de uma CPI, cláusula de reserva jurisdicional, aquilo que a gente acabou de falar. CPI não pode sequestrar bens, CPI não pode buscar e apreender em domicílio, CPI não pode decretar prisão, exceto a prisão em flagrante, não pode proferir sentença e não pode violar direito ao silêncio. Isso tudo é entendimento do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo, sequestrar bens é o quê? O sequestro de bens ocorre quando há risco daquela pessoa investigada ou já processada destruir todo o seu patrimônio ou passar para terceiros para não reparar o dano que ele causou. Então, antes que ele haja dessa forma, é possível sequestrar o patrimônio deixando-o indisponível. Busca e apreensão em residência. A busca e apreensão domiciliar só com ordem judicial. A CPI não pode fazer busca e apreensão domiciliar. Mas pode fazer num local público? Pode, sem problema nenhum. A CPI pode determinar que, de repente, no gabinete de um outro deputado se busque e apreenda um documento. Peraí, Rodrigo, peraí. Repete isso. Você está dizendo que a CPI pode determinar a busca e apreensão no gabinete de um deputado? Pode, mas na tua aula do artigo 5º você falava que o local de trabalho é protegido como se fosse uma residência. Falo e reafirmo. E digo ainda que você tem uma ótima memória. Realmente, na minha aula do artigo 5º eu disse o seguinte: o teu local de trabalho ele é tratado como se fosse uma residência. Ele é protegido pela inviolabilidade domiciliar. Mas tem algo a mais a se acrescentar aí. O seu local de trabalho na esfera privada, porque nos órgãos públicos não existe espaço privado. Uma sala num órgão público não é protegida pela inviolabilidade domiciliar. Por que não? Por uma razão muito simples. O órgão público não é um espaço privado ou íntimo do cidadão. É um espaço público. Existe apenas uma restrição administrativa de acesso. Algumas pessoas podem ter acesso livre e outras não. Mas o órgão público não é um escudo de proteção às tuas particularidades, digamos assim. Da mesma forma, o gabinete do senador ou do deputado, lá é um espaço público. Você pode chegar, bater na porta e falar, quero entrar, vai entrar. Uma sala de audiências onde o juiz está realizando uma audiência, você quer assistir, bate na porta, pede licença e assiste. Salvo nos casos onde há segredo de justiça. Mas veja só, a busca e apreensão determinada pela CPI, ela é proibida quando for domiciliar. Por quê? Porque aí eu tenho a reserva, a proteção constitucional da intimidade e privacidade. Exige-se uma ordem judicial. Agora, um local público, uma praça, uma sala de um órgão público qualquer, um computador lá no gabinete do deputado, CPI pode falar sim. O policial aqui da Câmara corre no gabinete X e pega o computador que está lá e traz para cá. Está aqui a ordem. Ele vai lá, pega o computador e leva embora. E acabou. O computador vai ser apresentado e pode inclusive ser encaminhado para uma perícia, se for o caso. Tá? Decretar prisão. CPI não manda prender ninguém. Não esqueça disso, CPI não manda prender ninguém. Ah, Rodrigo, eu lembro de um caso de um senador aí do Mato Grosso, da sua terra, que ele mandou prender o Pita, mas mandou prender em uma situação de
Flagrante, o ex-senador Antero. O ex-senador Antero mandou prender o prefeito Pitta durante uma CPI, porque o ex-prefeito Pitta ofendeu o senador Antero. Então o senador entendeu que era uma situação de flagrante e mandou prender. Mas veja só, a CPI autorizou a prisão, mas não foi uma prisão por escrito, foi uma prisão em flagrante. É diferente. Em flagrante, qualquer um do povo pode prender, inclusive o pessoal da CPI. Agora, mandar prender por escrito, só uma pessoa no país pode fazer. Essa pessoa se chama juiz. Delegado não pode mandar prender por escrito. Ministério Público não pode mandar prender por escrito. Só juiz manda prender por escrito. CPI não pode mandar prender por escrito, ou seja, a ordem de prisão cumprida por mandado. Ok? Agora, a prisão em flagrante, CPI pode determinar o flagrante da pessoa ali naquele momento, tá? Proferir sentença. Sentença é ato de juiz, CPI não faz isso, né? E violar direito ao silêncio. Olha, esse é um ponto muito interessante. O pessoal da CPI é meio desavisado, né? Às vezes tem um pessoal lá desavisado demais, eles não sabem que a Constituição dá garantia de silêncio para investigados. E aí tem hora que a CPI vira assim uma coisa muito louca e os deputados enlouquecem e querem que o cara investigado assuma a culpa do que ele fez. O investigado tem o direito constitucional de mentir na frente do juiz, na frente do deputado, na frente de quem ele quiser. Isso é garantia constitucional. Ele pode mentir, ele pode ficar em silêncio, ele pode simplesmente não comparecer. É uma garantia constitucional. Mas às vezes tem gente na CPI que enlouquece e manda prender dizendo que é crime. Crime é esse tipo de ato. Por quê? Porque a garantia do direito ao silêncio na CPI, na frente do delegado quando se responde ao inquérito, até na frente do juiz na hora do interrogatório judicial é garantido o direito ao silêncio. Ninguém é obrigado a falar ou assumir a culpa daquilo que fez. Tá? Ah, Rodrigo, então a testemunha pode ficar de boca fechada? Eu falei aquele que está sendo investigado. Testemunha não. Testemunha tem o dever de falar. O dever de falar a verdade. E tem a obrigação de não omitir a verdade. Ela não pode nem ficar em silêncio, a testemunha. Se a testemunha falar para o juiz, me reserva o direito de ficar calado, o juiz fala, então você está presa. Tá? Porque testemunha não tem esse direito. A única coisa que a testemunha pode falar, além da verdade, é o seguinte: esqueci, não lembro, esqueci, excelência, esqueci, deputado, esqueci, senador. Porque isso não é crime, ninguém é obrigado a lembrar de tudo que aconteceu na vida, né? Então, de repente, o cara tem um lapso de memória, bateu a cabeça, sei lá, não está lembrando. Aí não tem jeito. Mas mentir, falar, omitir ou resolver invocar o direito ao silêncio, testemunha não pode fazer. O investigado pode. E a CPI tem que respeitar em relação ao investigado. Ok? Tudo bem? Bom, agora que a gente terminou o nosso estudo sobre CPI, nós vamos analisar separadamente um pouquinho sobre Câmara dos Deputados e um pouquinho sobre Senado. Vamos começar pela Câmara. Olha lá, aqui comigo. Artigo 45 da Constituição de 88 começa a falar sobre Câmara dos Deputados. Representantes do povo. Acho que esse é um ponto muito interessante. Quando nós nos referirmos a deputados, nós estamos nos referindo a representantes do povo. Por que isso? Porque senadores são representantes dos estados. Cada estado brasileiro possui 3 senadores, independente do tamanho do estado. Agora, deputados não. Cada estado brasileiro tem um número variável de deputados. Mato Grosso, por exemplo, tem 8 deputados federais. O estado de São Paulo tem 70. Justificável isso, pelo tamanho da economia, da população, enfim, por tudo que acontece no estado de São Paulo. Mato Grosso, infelizmente, só tem 8 deputados federais. Pode mudar isso? Pode, depende do número de habitantes. Essa variação é determinada pelo número de habitantes e é regulado pela lei complementar. Veja só, quando a gente fala de representantes do povo, nós temos deputados federais, ou estaduais, ou distritais. Qualquer deputado no Brasil exerce uma legislatura. O mandato dele é idêntico ao de uma legislatura, ou seja, 4 anos. No mandato do deputado federal, a legislatura é de 4 anos e o mandato também é de 4 anos. Por que eu chamo atenção para isso? Porque para o senador, o mandato é de 8 e a legislatura é de 4. Então os senadores ficam 2 legislaturas no poder.
tá? O sistema de eleição de deputados é o sistema proporcional. Sistema proporcional, também chamado de proporcional impuro ou impróprio. Sistema proporcional impuro ou impróprio. Grave isso, anote aí, dê destaque, use aquela canetinha marca-texto, marca o material, por uma razão simples. Por que sistema impuro ou impróprio? Porque existe um mínimo de deputados federais por cada estado e um máximo de deputados federais por cada estado. O mínimo, 8, que é o caso do estado de Mato Grosso. Tem o mínimo de deputados federais, 8. E o máximo, 70, que é a situação do estado de São Paulo. Tem 70 deputados federais. Por isso, impuro ou impróprio. Porque se fosse proporcional puro, não existiria mínimo nem máximo. E aí nós poderíamos ter, no Mato Grosso, um só deputado federal e em São Paulo, 200. Tá? Por isso é chamado de sistema impuro ou impróprio, esse sistema proporcional adotado pela Constituição da República. Tá? Número mínimo de deputados, como eu disse, 8, máximo de 70. Tem exceção para isso? Tem sim. Territórios terão 4 deputados federais. Cuidado com isso. Territórios terão 4 deputados federais. É um número fixo. Hoje, no Brasil, nós não temos território, mas poderemos ter. Nada impede da República Federativa do Brasil autorizar a criação de um território. Terá 4 deputados. Apenas 4. Tudo bem? Total de deputados federais no Brasil, 513, Lei Complementar 78 de 93. Tá legal? A proporcionalidade de deputados decorre do número de habitantes de cada estado. Quanto mais habitantes, maior é o número de deputados federais. Vamos analisar agora as competências dos deputados federais. Artigo 51. O que os deputados federais podem fazer? A competência deles é um pouco reduzida, é menor que a do Senado. O Senado tem mais responsabilidades, digamos assim, mais competências, um número maior de competências que os deputados. Mas os deputados têm algumas competências muito importantes. Resolução. Por resolução, eles podem autorizar processo contra o presidente da República, vice-presidente e ministros de Estado. Então, o deputado federal, uma das suas responsabilidades é autorizar um processo contra o presidente da República, vice-presidente e ministros de Estado. O que é isso? Pode o Procurador-Geral da República processar o presidente da República? Resposta: não. Antes disso, precisa da autorização. Quem autoriza? Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é que dá autorização para um processo por crime comum praticado pelo presidente da República, ou crime de responsabilidade administrativa, que nesse caso seria julgado pelo Senado. Ok? Essa aprovação exige a votação de 2/3, é o que a gente chama de maioria qualificada. No mínimo, 2/3. No mínimo. Pode ter mais. Pode, de repente, é uma votação que é aprovado o início do processo por unanimidade. É autorizado o processo por unanimidade, 100%. Tá? Inicia a votação de projetos de lei do Presidente da República, do Supremo Tribunal e dos Tribunais Superiores. Iniciativas de lei. Os projetos de lei iniciados pelo Presidente da República são apresentados na Câmara dos Deputados. Começa a votação na Câmara dos Deputados, depois o Senado faz a revisão. Se tudo estiver certo, já manda para o Presidente sancionar. Se tiver algum problema, volta para a Câmara dos Deputados, repete a votação, depois Senado outra vez, e assim vai. Até que a lei fique impecável, fique redondinha e pronta para ser sancionada ou vetada pelo Presidente da República, tá? E mais, também é competência da Câmara dos Deputados organizar a sua casa, né? Ou seja, organizar as atividades da Câmara dos Deputados. Cargos e salários. Iniciativa de lei para fixar a remuneração dos cargos da casa. Artigo 51, inciso 4. Então, a Câmara dos Deputados pode organizar, inclusive, o salário do seu pessoal. Veja só, hoje, atualmente, é necessário lei para você reajustar salário e carreira dos servidores da Câmara dos Deputados. Antigamente não era assim, antes bastava uma resolução da Câmara dos Deputados aumentando o salário daquele pessoal. Veja só que coisa louca, né? Os deputados conversavam com os seus servidores e resolviam, não, vamos aumentar o salário? Vamos, então tá bom. Aí internamente fazia uma resolução e o governo federal tinha que disponibilizar mais dinheiro. Isso gerava um problema muito sério para a economia, porque esses aumentos geram um impacto orçamentário muito grande. Isso não é legal. Então, a partir
da emenda 19 de 98, a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados, assim como do Senado, tem que ser definida por meio de lei, por meio de lei. E aí, por meio de lei, vai passar pelo presidente da República, que vai dizer sim ou não no último caso. Porque ele sabe o quanto custa para o cofre federal o aumento da remuneração dos servidores públicos, ok? Isso tem tudo a ver com o orçamento. O orçamento hoje no Brasil ele é mais regulado, ele é mais planejado do que antigamente. Isso aqui era um resquício de quando as coisas funcionavam sem nenhum limite, né? Hoje é diferente. Senado, vamos trabalhar um pouquinho do Senado, artigo 46. Senado são representantes dos estados. Cada estado brasileiro possui 3 senadores. É interessante isso, né? Independente do tamanho do estado, do número de habitantes, da população, da economia, enfim, terá cada estado brasileiro 3 senadores. Ao passo que deputados, isso será proporcional ao número de habitantes. Senador, ele exerce um mandato de 8 anos. E assim como os deputados federais, tem reeleições ilimitadas. A regra da reeleição que você conhece é aquela regra aplicada aos chefes do executivo. Legisladores não se sujeitam à regra da reeleição. Eles podem ser reeleitos quantas vezes for possível, ok? Tem um detalhe interessante no mandato do senador e na renovação do pessoal do Senado. É o seguinte, o mandato deles é de 8 anos, mas a cada 4 anos existe uma eleição para senador. Você deve perceber isso. O mandato é de 8 anos, mas a cada 4 anos você tem uma eleição para senador, junto com a eleição de deputados. O que acontece? As vagas oferecidas a cada 4 anos pelo Senado, elas são oferecidas proporcionalmente da seguinte forma. Este ano, vamos supor que este ano é um ano de eleição. E aí teremos 2 vagas para o Senado brasileiro. Para cada estado, 2 vagas vão ser colocadas na eleição, apesar de que cada estado tem direito a 3. Legal? Nesta eleição, 2. Rodrigo, e a outra? A outra não vai para essa eleição. Daqui a 4 anos, nós teremos uma vaga na eleição de senador. Uma vaga. Mais 4 anos, 2. Mais 4 anos, 1. Mais 4 anos, 2. E alternadamente funciona assim há muitas e muitas legislaturas, tá? Então você tem que entender o seguinte, são 8 anos. São 8 anos o mandato de um deputado, de um senador. Ele fica 2 legislaturas. Mas a cada legislatura haverá eleição para senador na proporção de 1/3, 2/3, 1/3, 2/3. Vai depender da eleição. Se em 2010 a eleição foi de 2/3, em 2014 será de 1/3. E assim vai se alternando até que cada senador cumpra seus 8 anos de mandato. Legal? Tudo bem? Cada senador possui 2 suplentes, aquilo que eu tinha falado, né? Os brincos, né? Cada senador carrega 2 brincos. Eleitos pelo sistema majoritário simples. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional, ao passo que os senadores são eleitos pelo sistema majoritário. Rodrigo, qual que é a diferença do proporcional para o majoritário? Vamos pelo majoritário, que é o mais simples. Sistema majoritário. Quem for o senador mais votado, leva a vaga. Acabou. Tá simples, né? Se nós tivermos 1000 votos válidos para senador, 1000, só 1000, e o senador A conseguiu 500 votos, o senador B conseguiu 300 votos, e o senador C conseguiu 100 votos só, e aí o restante se dividiu pelos outros candidatos. Só o senador A e o senador B vão ser eleitos se houver 2 vagas. Se houver uma vaga apenas, aí só o senador A, o candidato A, será eleito, ok? Tudo bem? Tranquilos? Isso é um majoritário simples. Existe ainda um majoritário de 2 turnos, que é o de presidente da República e prefeito de capitais, ou prefeito de cidades onde há mais de 200 mil eleitores. O proporcional é diferente. O proporcional é baseado numa fórmula matemática de coeficiente eleitoral mais coeficiente partidário. Há uma divisão de um pelo outro e você encontra o coeficiente eleitoral. Rodrigo, não entendi nada. É uma matéria de eleitoral, então fica tranquilo, mas vamos lá. Coeficiente partidário e coeficiente eleitoral. Você tem divisão entre eles para se encontrar um número X, um número mínimo de votos, necessários para eleger um deputado. Isso ocasiona algumas distorções, porque
muitas vezes o coeficiente partidário de um determinado partido qualquer é muito pequeno, e aí com 15 mil votos você consegue eleger um deputado federal. E ao passo que um outro partido, por ser maior, o coeficiente partidário dele é muito alto, ele precisa de 200 mil votos. E às vezes ele consegue com 200 mil votos só eleger um deputado federal. Então o sistema proporcional funciona hoje dessa maneira. É possível que no futuro, com a reforma política, isso seja abolido, porque ele gera distorções. No meu estado, aqui no Mato Grosso, um deputado estadual foi eleito com pouco mais de 3 mil votos. A família dele votou nele, ele foi eleito, né? Ao passo que um outro candidato a deputado reuniu 33 mil votos e não conseguiu ser eleito. Por quê? Porque o partido dele tinha um coeficiente eleitoral muito alto. Isso quer dizer que ele precisava de muitos votos. Isso é desproporcional. Qual a justificativa? Oportunizar a pequenos partidos concorrerem em eleições e terem sucesso. O partido maior tem mais recurso, tem mais apoio político, o partido menor não vai ter isso. Então a eleição no sistema proporcional no Brasil hoje é dessa forma. É diferente do sistema majoritário. Sistema majoritário, quem fizer mais voto leva a vaga do Senado. Ok? Beleza? Competência privativa do Senado. Julgar crimes de responsabilidade. Artigo 52, inciso 1 e 2. Quem é julgado por crime de responsabilidade no Senado Federal? Olha lá. Presidente da República, vice-presidente, ministros do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho